para realizar seus sonhos, que presentes você daria? Que problemas você resolveria? A maior parte de nós acredita que se tivesse mais dinheiro, teria menos problemas. Mas você já se perguntou se poderia ser diferente? Nós dizemos, pode. Seja qual for a sua situação, a verdadeira liberdade financeira não está em quanto você ganha, não está no que você tem, mas em como você administra. Os princípios bíblicos podem mudar sua vida. Para alguém aqui que se sobra mesmo o seu salário, né? Eu e Carla passamos por um processo de capacitação para ministrar o curso de educação financeira para membros da nossa igreja, especialmente casais, mas também os solteiros, né? Então fique atento a isso. Nós teremos aqui então o curso de educação financeira do Crown e a gente vai estar ministrando, e também tem currículo para crianças, muito legal, ensinando os bebezinhos, já as crianças, desde cedo ali, a se administrarem melhor os seus recursos. Então, se você tem um interesse, é um curso que a gente faz aí, a gente passa por 10 semanas de encontros e tem bastante dever de casa. Não é? Bastante coisa para você dar uma arrumada nas suas finanças aí, entendendo que toda a organização financeira para abençoar o reino de Deus. Não é? Então, para você abençoar ali a sua casa, a sua família. Sabe que problemas financeiros são a segunda maior causa de problemas no casamento. Não é? Então, a segunda maior causa são problemas financeiros aí. Então, se você tem interesse de aprender melhor a administrar as suas finanças, você já pode ir aí dando seu nome para a Flávia. Não é? As turmas são pequenas, não podem ser grupos muito grandes, e a gente então vai começar essa jornada de aprender juntos a administrar melhor as nossas finanças. Então, fica de olho aí que isso vai começar em breve. Não é? E eu peço que você esteja orando aí por mim, pela pastora Tânia. Essa semana tem a reunião do Conselho da Convenção Batista Brasileira. Então, os líderes batistas brasileiros estarão reunidos ali no Vila Minha Pátria, na cidade de Morungaba, no interior de São Paulo. A pastora Tânia vai logo amanhã cedo, eu vou na terça-feira de manhã, e até quinta-feira nós estaremos ali reunidos, tomando algumas decisões da nossa denominação. Né? Então, ore pela gente aí, para Deus dar sabedoria nas decisões ali, muita coisa boa acontecendo, para a glória de Deus, na nossa denominação. E então ali, os líderes, né? Eu sou membro do conselho, a pastora Tânia é membro da diretoria da Convenção Batista Brasileira, nós estaremos ali nesses dias, orando e aprendendo e tomando decisões, e vamos conhecer a Vila Minha Pátria. O que é a Vila Minha Pátria? Vila Minha Pátria era uma pousada, e o dono dessa pousada, um irmão nosso em Cristo, nos cedeu essa pousada por 5 anos, 0800. Para quê, pastor? Para a gente receber refugiados. Então, lá no Vila Minha Pátria, nós temos refugiados da Venezuela, refugiados do Irã, do Iraque, pessoas da Ucrânia, e eles são acolhidos, então, nesse lugar, 0800, ali eles aprendem o português, ali eles aprendem uma profissão, se não tem, ou a gente ajuda, por exemplo, tem lá médicos, tem lá advogados, que vieram do Oriente Médio ali, e eles estão agora, a gente está ajudando eles conseguirem aí os seus registros profissionais para trabalhar. Enquanto isso, eles são acolhidos por quem? Por nós, por nossa igreja. As nossas ofertas missionárias sustentam ali o Vila Minha Pátria, e as pessoas estão ali, recebem o amor e aprendem do amor de Deus através da nossa igreja. Não é? Então, a gente vai estar ali conhecendo, pelo menos para mim é a primeira vez,
e poderemos fazer visitas lá programadas para poder também acolher e cuidar dessas pessoas ali. Então, ore por tudo isso, coisa boa acontecendo, e eu quero convidar você a acessar a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. Hoje eu quero falar sobre a vida de um homem que teve a sua vida transformada, profundamente transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E esse homem é o apóstolo Paulo, um homem que teve a sua visão de vida completamente mudado a partir do momento em que ele teve um encontro com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo era um cara muito importante para o seu tempo. Ele era um cidadão romano, ele era um judeu da elite dos judeus daquela época. Ele foi educado na religião judaica pelo mais importante rabino daquela época, o Gamaliel. Paulo conhecia a lei como ninguém. Paulo era um grande defensor da lei, das escrituras, da Torá, que era ali a palavra, a Bíblia, ali a palavra de Deus para os judeus daquela época. E ele então, sob a sua perspectiva religiosa, ele começou a perseguir os nossos irmãos cristãos, os seguidores de Jesus, porque eles entendiam que Jesus ele não era o Messias. Até hoje os judeus continuam esperando a chegada do Messias, daquele que vai libertá-los verdadeiramente. Paulo, então, era alguém que ele vivia ali cheio de status, cheio de importância. Ele era um cidadão romano. Isso significava que ele fazia parte de uma elite mundial do seu tempo. Então, ele era alguém assim, como alguns jovens dizem hoje, um cara brabo. Ele era um cara importante, era um cara ali que conhecia, todo mundo queria ouvir os conselhos de Paulo, as orientações de Paulo sobre a Torá. Naquele momento, ele se achava. Só que quando Paulo ele viaja para Damasco, a fim de perseguir os nossos irmãos cristãos ali, ele tem um encontro sobrenatural com Jesus ali na estrada. De repente, uma luz brilha, isso está relatado em Atos, e Paulo, então, ele ouve apenas uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali Jesus começa a ministrar no coração de Saulo, ele perde a visão, ele é levado para a cidade de Damasco, ele é acolhido na casa de um cristão, e vai um cristão ali para orar por Saulo, para impor as mãos sobre ele, para ele recuperar a sua visão, e ele naquele momento tem a sua vida transformada por Deus. E de um perseguidor ao Evangelho, ele se torna um pregador do Evangelho. Ele começa a pregar o Evangelho por todos os lugares. E daquele que acusava e que apontava falhas na fé cristã, ele passa a ser o primeiro a pregar. E ele escreve essa carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria, porque o apóstolo Paulo fala sobre a alegria no Senhor. Ele diz no capítulo 4, alegrem-se sempre no Senhor. Vou dizer de novo, alegrem-se sempre no Senhor. Só que quando Paulo está escrevendo a carta aos Filipenses, ele estava preso. Era a segunda prisão que ele passava por ali em Roma, agora em Roma. Paulo não estava numa prisão domiciliar. Paulo, como é que fala? Puxou cadeia, né? Puxou cadeia, né? Algumas vezes por causa do Evangelho. Quando ele chega na cidade de Filipos, e ele e Silas ali na sua viagem missionária, ele é preso. E ele e Silas estão ali à noite, você já conhece essa passagem, eles estavam em cana e começaram a louvar ao Senhor, e de repente ali, teve um tremor de terra, eles foram libertos ali, ele pregou para aquele carcereiro que estava ali, e fala da salvação, aquele homem se converte. Ele prega, chegando com Silas e Lígia, uma comerciante importante e influente daquela cidade, também aceita ao Senhor Jesus. Aquela jovem endemoniada que estava ali, escrava, ela também é liberta através da vida de Paulo naquele momento ali. E a igreja de Filipos, então, é uma igreja que mostra que a igreja do Senhor Jesus, ela reúne pessoas de todos os tipos, de todas as histórias e de todas as origens, porque o Evangelho da graça de Deus é para todo ser humano, é para todo ser humano. Deus, ele quer que todo ser humano seja salvo, mas só será salvo aquele que reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas a igreja ali de Filipos, então, ela é esse exemplo. Tinha uma empresária importante e rica, tinha um servidor público e tinha uma escrava, ao mesmo tempo congregando na mesma igreja.
Porque é assim o Evangelho. Hoje, como o pastor Douglas disse de manhã, eu fui pregar na igreja no bairro de Vasco da Gama. Irmãos, até para respirar naquele lugar ali era difícil assim, né? Aquele lugar ali, né, em frente ali, já tinham fechado rua, porque tinha um jogo do Vasco à tarde, né? Então, é aquela coisa toda ali. Fui lá pregar. E aí diz, irmãos, olha, estou aqui no Vasco da Gama, mas eu sou rubro-negro. Aí metade da igreja, aleluia, a outra metade, não dá certo esse negócio, né? Tudo mais ali. Mas é assim a igreja do Senhor. A igreja do Senhor reúne todo mundo, todas as pessoas que querem viver esse propósito de Deus, essa vontade de Deus. Paulo, ele tinha uma religiosidade superficial. Ele conhecia a teoria da religião, mas quando ele chega ali naquela estrada, ele tem um encontro pessoal com Jesus e isso transformou a sua vida. E esse cara, então, começou a mergulhar num relacionamento de mais intimidade com o Senhor, a conhecer mais ao Senhor da palavra. Até então ele conhecia a palavra, ele conhecia as escrituras, ele havia aprendido através de um homem, Gamaliel, era um mestre da lei naquele tempo, mas naquela estrada para Damasco, o apóstolo Paulo se encontrou com o Senhor. E o encontro de Paulo com o Senhor transformou a sua vida. O encontro de Paulo transformou os objetivos da sua vida. O encontro de Paulo com Jesus transformou as prioridades da vida de Paulo. E é isso que acontece com a vida de cada um que tem um encontro de verdade com Jesus, que se rende diante do Senhor em todo momento, porque aí começa uma nova jornada, começa uma nova maneira de viver. A igreja de Filipos foi a primeira igreja na Europa. A cidade de Filipos estava ali na Macedônia daquele tempo, que é a Grécia do tempo de hoje. Até hoje as ruínas da cidade de Filipos são visitadas, é um ponto turístico ali, um tempo ali de aprendizado sobre tudo o que aconteceu naquela cidade ali. E esse apóstolo Paulo, esse homem então, ele está preso em Roma. Agora era a última vez que Paulo estava preso. A prisão nesse momento não era uma prisão light. Primeiro em Filipos ele passou uma noite. Depois ele foi preso, talvez em Cesareia, e ficou ali em uma casa. Ele fez aquilo que a gente chama hoje de prisão domiciliar. Mas quando Paulo escreve a carta aos Filipenses, ele estava numa masmorra úmida, escura, cheia de ratos. Ele estava ali vivendo e esperando só que o imperador Nero assinasse a sua execução. Ele sabia que em poucos dias sua cabeça seria cortada. E é nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve a carta da alegria. É nesse contexto que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses. E o texto que eu quero ler com vocês nessa noite está em Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 14. Palavras de um homem que viveu o profundo de Deus, que viveu frutificando para o Senhor. E o apóstolo Paulo, então, a partir do versículo 7 de Filipenses, diz assim: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas aquela que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Essa é a declaração do apóstolo Paulo, para mim e para você, nesse contexto, nessa realidade, nesse momento da vida desse homem que sabia que a qualquer momento seria executado pela sua fé. Mas ele está ali dizendo, olha, eu quero conhecer mais de Deus, porque tudo para mim perdeu o seu valor a partir do momento em que eu conhecia Cristo.
E a partir desse texto e da vida de Paulo, então, algumas coisas eu quero compartilhar com você, para que a gente viva uma vida profunda no Senhor. Não estar no profundo, mas ser profundo, para ter uma intimidade com Deus, ter ali um relacionamento de proximidade com o Senhor. Em primeiro lugar, eu tenho que conhecer, eu preciso ter intimidade com Jesus. Eu preciso ter intimidade com Deus. Não dá para ser profundo sem intimidade. É na intimidade que eu sou profundo, é na profundidade que eu sou íntimo. Porque é quando eu vivo e mergulho e derramo a minha vida diante do Senhor, é que eu vou sentir a sua presença, eu vou ouvir a sua voz, eu vou receber o seu consolo no momento de dor, eu vou receber a força para continuar caminhando, eu vou receber o ânimo quando eu estiver sentindo triste, eu vou ser empurrado à frente quando eu quiser parar, porque o Senhor, Ele faz isso comigo quando eu tenho intimidade com Ele. A vida de Paulo era de um homem religioso, um fariseu irrepreensível, como ele se apresenta. Um cara que conhecia detalhe por detalhe da palavra de Deus naquele tempo. Ele defendia a sua fé de uma maneira intensa. E ele fazia isso entendendo que ele estava servindo a Deus. E ele perseguia os nossos irmãos entendendo que ele estava servindo a Deus, mas ele estava com a perspectiva errada. Quando eu e você temos esse encontro com o Senhor, Ele alinha o nosso coração ao coração dEle. Ele começa a nos fazer entender o que Ele deseja de nós. E o que nós precisamos fazer para caminhar segundo a vontade de Deus. Não segundo o que as pessoas querem, mas sim segundo a vontade de Deus. A partir daquela experiência que Paulo teve com Jesus, a sua identidade já não estava mais firmada num título, um mestre. Estava firmada na sua fé em Jesus. Estava firmada na sua dependência do Senhor, na sua vida entregue a Ele em todo momento ali. Mas ele precisou ouvir um puxão de orelha do Senhor. Saulo, Saulo, por que é que você me persegue? Por que você está fazendo isso? Por que você está dedicando a sua vida, apesar de um discurso de fé, de religião, tudo errado? E sabe, irmãos, se a gente não tiver os nossos olhos abertos pelo Espírito Santo de Deus, a gente vai ter um monte de justificativas para fazer um monte de coisa errada. Achando que está fazendo certo. Achando que está fazendo... A gente tem uma brincadeira que a gente faz com os casais chamado Banco do Amor. Onde, né, lembra, amor? A gente tem que aprender a fazer depósitos e saques. E às vezes os maridos acham que estão fazendo depósito e estão sacando, já estourou o cheque especial, já está com o limite arrebentado ali, achando que está acertando, mas estava errando. E aí a gente precisa... E aí como é que faz para o marido saber que ele está acertando? Ele tem que conhecer a esposa. Ah, mas, pastor, claro, todo marido conhece a esposa. Será? As dores, as alegrias, é a intimidade, é a conversa, é o diálogo, é o compartilhar o tempo inteiro ali. Muitas vezes, irmãos, no nosso relacionamento com Deus, a gente acha que está fazendo a coisa certa e às vezes está fazendo a coisa errada. Às vezes a gente está se ocupando demais com um monte de coisas e não está tendo profundidade. Aí quando a gente olha assim, para que todos vejam, é uma amplitude de serviço ao Senhor, mas é tudo superficial. Quando acontece um acidente ambiental e se derrama óleo no mar, o óleo fica todo ali por cima, espalha e pega uma área grande, só na superfície. Na superfície, a gente morre. Na superfície, fica você boiando no alto mar, de cara para o sol o tempo inteiro para ver o que acontece contigo. Apesar de você estar cercado de muita água, vai morrer frito ali de desidratação ali. A gente precisa ter profundidade com o Senhor. A gente precisa ter intimidade com o Senhor para entender se realmente a gente está fazendo a coisa certa. Se a gente está realmente servindo ao Senhor. Paulo, ele começou a olhar para as coisas que ele tinha no passado, os seus títulos, a sua importância social, o seu destaque social, e disse, olha, eu não quero mais isso não. Isso para mim não vale mais nada. Sabe o que eu quero? Jesus. Eu quero Cristo. Eu quero Cristo na minha vida, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero viver essa vontade, eu quero experimentar essa alegria, eu quero ter um momento de intimidade com Deus tão profundo que, ainda que venham as lutas e elas virão, eu vou continuar perseverando na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força. Isso só acontece quando eu tenho uma intimidade com o Senhor. Mas sabe, quando Paulo está aqui falando sobre essa renúncia que ele faz no versículo 7, versículo 8, não é uma coisa feita uma só vez na vida, mas todo dia.
Sabe, irmão, todo dia, quando eu e você acordamos, que a gente ora ali pelo Senhor e pedindo ao Senhor para nos ajudar naquele dia, a gente tem que estar disponível e disposto para abrir mão e renunciar à nossa própria vontade para viver a vontade de Deus. E é isso que mostra se a gente tem um relacionamento profundo ou não com o Senhor. Porque a gente pode se preocupar em montar apenas uma aparência superficial de que está tudo bem, mas lá por dentro pode ser aquilo que Jesus falou dos fariseus: vocês são como sepulcros caiados, estão pintadinhos e bonitos por fora, mas por dentro está tudo morto, está tudo destruído. Paulo está dizendo: eu quero abrir mão de tudo aquilo que humanamente falando parece importante, para realmente viver dando importância ao que é importante. Intimidade com o Senhor. Paulo diz: eu quero conhecer Cristo, eu quero deixar tudo isso por causa de Cristo. Quando a minha intimidade com o Senhor é profunda, a minha fé ela não se abala diante das lutas, porque elas virão o tempo inteiro. As lutas virão. Jesus não prometeu para nós uma vida fácil, Ele prometeu, Ele disse: olha, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E então, quanto mais profundo é o meu relacionamento com o Senhor, mais fortalecido eu sou para enfrentar as lutas que a vida me apresenta. As pessoas podem falhar comigo, as pessoas podem mentir para mim, as pessoas podem me trair, podem ser hipócritas comigo, mas Deus nunca será assim. Amém? E quando eu tenho esse relacionamento de intimidade com o Senhor, então, Ele me prepara para poder viver dessa maneira. Paulo, quando ele diz: eu quero conhecer Cristo, ele não está falando de uma informação intelectual. Eu já fui lá e já vi Jesus. Não, ele fala de uma intimidade, de uma proximidade, de uma forma onde eu experimento a presença do Senhor na minha vida. Paulo queria ter essa experiência, e é isso que ele buscou o tempo todo da sua vida, e é isso que eu e você devemos buscar, essa experiência com o Senhor Jesus, esse acender do fogo no coração, esse ânimo que nos leva à frente em todo momento ali, porque o Senhor, Ele está conosco. Para viver uma vida profunda diante do Senhor, eu preciso ter intimidade. Profundidade espiritual começa quando Cristo se torna o centro da nossa vida. Ele é a prioridade da nossa vida. Ele é a razão da nossa existência. Ele é a fonte da alegria. Ele é a fonte do consolo que a gente precisa. E a gente enfrenta as lutas, mas a gente está sempre ali perseverando no Senhor. Paulo está aqui falando: olha, eu não quero mais considerar essas coisas como ganho, porque a intimidade, ela vem antes de um movimento de atividade. Ele não está mais querendo ver todos os títulos e todas as coisas que ele tinha, mas ele está dizendo: eu quero Cristo, eu quero o Senhor na minha vida, eu quero viver a vontade do Senhor. A gente vive um tempo hoje de valores modernos, valores descartáveis, tudo é descartável. Os amigos são descartáveis, amigos entre aspas, a família é descartável, tudo é descartável, mas não é assim. Para Deus, nenhum ser humano é descartável. Esses valores aí, a família pode ser qualquer aglomeração de pessoas. Não, família, segundo a palavra de Deus, é aquela formada por um homem e uma mulher. Um homem que deixou seu pai e sua mãe, uma mulher que deixou seu pai e sua mãe. Eles se uniram em uma só carne e a partir dali formaram uma família e multiplicaram, né, e dominaram a terra. Isso é o que a Bíblia diz. E ainda que valores, entre aspas, modernos querem dizer o contrário, quando eu tenho intimidade com o Senhor, eu defendo os princípios da palavra. Eu vivo essa palavra de Deus em todo momento. Quem conhece a Jesus com intimidade encontra paz no meio da violência, no meio da falta de esperança, no meio dessa realidade que a gente vive, onde a vida humana não tem nenhuma importância. O que importa são as coisas. Às vezes as pessoas olham para nós, a sociedade olha para nós apenas como uma engrenagem que se encaixa, e enquanto ela se encaixa e tem utilidade, está tudo bem, mas se não se encaixar e não tiver utilidade, descarte-se. Talvez você já tenha se sentido descartado por alguém, até por pessoas a quem você admirava e tinha uma boa relação. Mas sabe de uma coisa? Deus, Ele nunca descarta ninguém. Deus, Ele nunca desiste de ninguém.
mas eu só consigo sentir esse amor de Deus que não me descarta, que não me abandona, que não me desampara, quando eu busco intimidade com Ele, quando eu busco conhecê-lo cada vez mais, quando eu coloco Jesus como centro da minha vida. E Paulo diz, olha, eu quero tanto conhecer Cristo, que eu quero participar da sua ressurreição. Sabe o que isso significa? Vida nova. Porque quando Jesus ele ressurgiu daquele túmulo, depois da crucificação, ele surge já com seu corpo ali glorificado. Tomé quis ver as cicatrizes. E Jesus mostrou. Tu não crê não, seu mané? Está aqui, ó. Os cravos na mão. Você precisa ver para crer? É isso que você precisa? Então está aqui, ó. Mas esse Senhor que ressurgiu ali, ele ressurge agora, não com uma coroa de espinhos que fez o sangue jorrar da sua testa, mas agora ele ressurge como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que tem uma coroa que brilha com diamantes e tem toda uma glória, e ele está assentado no trono e estará assentado no trono por toda a eternidade. E um dia, quando ele nos chamar, nós o veremos ali, assentado no trono de glória, com toda a sua majestade e cercado de anjos ao seu redor, louvando e adorando a ele. Irmãos, essa cena, ela vem à minha mente, eu fico assim, como isso deve ser lindo. Não tenho pressa de ver não, irmãos. Eu sei que eu vou ver, não tenho pressa não. Eu sei que eu vou estar lá, bem contemplando essa glória aí. Mas, Senhor, enquanto der, dá uma esticada aqui, né? Passa a minha senha. Mas, imagina essa cena, irmãos. Quando nós ouvirmos do Senhor Jesus, ô filho amado, entra no gozo eterno do meu Pai. E aí vai se abrir ali, vão se abrir cortinas e a gente vai olhar o Senhor Jesus assentado no seu trono de glória. Aleluia por isso. Ele então, quando ele ressurgiu, ele ressurge como esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para quê? Para me dar vida nova para você. Quando Paulo diz, eu quero participar da ressurreição de Jesus, eu quero viver essa nova vida. Porque é ele mesmo que escreve dizendo, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas Deus, ele só faz as coisas novas na vida daquele que se entrega e quer viver um profundo com ele, quer viver em intimidade com ele, quer viver segundo a vontade do Senhor em todo momento. Você quer ir mais profundo espiritualmente? Quer ir mais profundo espiritualmente? Vai aí então, busca intimidade com o Senhor. Mas o apóstolo Paulo também, além de intimidade com o Senhor, ele vive uma transformação contínua. Versículo 9, ele diz assim, eu quero ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a justiça que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição, participar dos seus sofrimentos, me tornando como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição em Cristo Jesus. Sabe, Paulo, quando ele se entregou para Jesus, ali começou um processo de transformação, que acabou no dia que ele fechou os olhos nessa terra e abriu os olhos nos céus. Assim é comigo e com você. Todos os dias, até sermos promovidos à glória celestial, Deus vai transformando a nossa vida. Todo dia eu e você temos que renunciar a alguma coisa. Todo dia eu e você aprendemos mais alguma coisa com Deus. Mesmo lendo os mesmos textos vão falando de maneira diferente na nossa vida, porque a gente vai vivendo transformações diárias. O Senhor, ele vai nos moldando. Isso a gente chama do processo da santificação, quando Deus ele vai nos separando cada vez mais para Ele. E aquela alegria que a gente tinha nas coisas do mundo, ela vai passando. E a gente passa a ter mais alegria em Jesus, ter mais transformação no Senhor, vivendo essa fé no Senhor Jesus a cada momento. A base da nossa salvação não está no esforço humano. A base da nossa salvação está na obra perfeita que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós somos salvos pela fé. O apóstolo Paulo que diz isso. É fé. É crer no Senhor Jesus. É reconhecê-lo como Senhor da minha vida. É render a minha vida diante dele, dizendo, Senhor, eu quero a cada dia ser transformado por Ti. A cada dia eu quero dar mais um passo. Essa sede de crescimento diante do Senhor. E o crescimento diante do Senhor é dado pelo próprio Senhor, não é dado por um ser humano. Eu e você somos apenas instrumentos nas mãos de Deus, mas é Ele quem dá o crescimento em todo momento, esse transformar da minha vida e da sua vida. Mas sabe, irmãos, ser mudado todos os dias dói. Ser mudado todos os dias por Deus incomoda.
Porque todos os dias a gente tem que aprender a dizer não a nós mesmos. É isso que Jesus diz. Ele diz: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. É um exercício diário. É um momento atrás do outro, onde eu vou buscando entender mais do Senhor, conhecer mais o Senhor, compreender mais o seu amor, compreender mais a sua santidade, compreender os seus propósitos para a nossa vida, a fim de viver essa vida com esperança. Quanto mais profundo é o meu relacionamento com Jesus, mais poderosa é a transformação que Ele opera na nossa vida. Mas Ele nos molda. Mas Ele muda a nossa maneira de olhar as coisas, olhar as pessoas. A gente sempre pensa, quando a gente vê aquele momento que Jesus estava ali lavando os pés dos seus discípulos, Ele diz: olha, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Só que nós vivemos numa sociedade em que todo mundo quer ser servido, quer sentar e que todos venham ao seu redor ali e os adorem. E esse culto ao ser humano tira Deus do centro da vida. Nós estamos vivendo um tempo difícil no nosso país, desafiador no nosso país. E a chapa vai continuar esquentando. E não tem um ser humano que vai mudar, um ser humano que tem o poder de transformar essa realidade triste que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas nas nações da terra. Quanta coisa tem acontecido aí ao redor, quanta gente morrendo, quantas guerras acontecendo, e cada uma dessas guerras é motivada pela sede de poder. Existem 3 áreas, e são 3 grandes áreas da queda do ser humano: sexo, dinheiro e poder. Você vai olhar aí, uma pessoa que caiu, a queda dessa pessoa está relacionada a uma dessas 3 áreas. E hoje, milhares de pessoas morrem em todas as guerras que estão acontecendo nesse tempo, por sede de poder. Soldados morrem em nome de um comandante que nunca vai na linha de batalha, lá na frente da batalha. Ele só quer o seu poder, ele só quer ter a sua influência. Mas sabe qual é o poder que transforma nações? O poder do Espírito Santo de Deus. O poder de um povo que se levanta motivado pelo Espírito Santo de Deus, de um povo que é transformado, que vive integridade, que vive honestidade, que vive santidade, que vive verdade, que vive um amor generoso. E aí sim, somos eu e você as pessoas que Deus quer usar para mudar a realidade do que está acontecendo agora. Eu não preciso de um poder dado por uma urna eletrônica, porque eu tenho o poder dado pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, queridos, é no joelho que as coisas vão mudar. É no joelho em oração que a sua família vai mudar. É no joelho em oração que os seus filhos vão mudar. É no joelho na oração que a igreja vai crescer. É na dependência de Deus. É na profundidade de um relacionamento com o Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz: eu não quero mais nada. Eu só quero ser transformado. Eu só quero ser mudado a todo momento. Senhor, tira tudo aquilo que tinha valor para mim e coloca somente aquilo que tem valor para o Senhor na minha vida. Eu quero viver essa intimidade profunda com o Senhor. Eu quero viver esse propósito do Senhor. Sabe, Paulo foi um homem que, a partir do momento que ele foi transformado por Jesus, ele passou a dar frutos. Você quer ir um sinal de que você tem um relacionamento profundo com Deus, é quando você começa a frutificar. Já se diz que dos frutos a gente vai ser reconhecido. Por isso, né, olhando para a vida de Paulo, a gente encontra, em terceiro lugar, um aspecto: uma fidelidade que frutifica. O apóstolo Paulo ele diz assim, a partir do versículo 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, me esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo aqui nesses versículos está usando a metáfora de uma corrida. E quando ele diz prossigo para o alvo, ele está usando uma palavra grega que significa aquele esforço que o atleta se estica para poder chegar adiante. É um esforço grande que o atleta faz. Sabe quando está na reta final, que ele dá umas passadas maiores, porque às vezes vai ser uma micra que vai defender ali a sua vitória naquela disputa.
É aquele levantador que vai cortar e ele precisa jogar 1 milímetro acima para que o bloqueio não pegue. E se estica ao máximo. É esse termo que o apóstolo Paulo está usando para dizer, eu vou me esforçar, eu vou prosseguir, eu vou me esticar todinho para poder chegar lá e atingir o objetivo da minha vida. Ter esse alvo, esse atleta que se estica. E o apóstolo Paulo, o homem que estava ali preso para morrer, porque pregou para as nações, estava dizendo, eu ainda não alcancei. Humilde. Imagina um cara que era marrento, um cara que era soberbo, agora está ali dando sinais de humildade, dizendo, eu não alcancei nada, irmãos. Eu estou longe de alcançar. Sabe, quanto mais profundo é meu relacionamento com Deus, mais eu entendo que eu tenho um tantão de coisa para aprender. Mais eu entendo o quanto que eu preciso melhorar. O quanto que eu preciso me aperfeiçoar como marido, como pai, como filho, como irmão, como pastor. Quanto mais intimidade você tem com Deus, mais você entende o seguinte, está longe. Ainda tem uma pista enorme para eu chegar lá. Mas o que não pode acontecer é eu desistir, mas sim me esforçar, como o apóstolo Paulo está falando aqui. Olha, eu não cheguei ainda, mas eu vou me esticar, eu vou me esforçar em todo momento, porque eu estou numa jornada. Eu sou um peregrino que estou numa jornada e eu quero alcançar esse prêmio. E aí o apóstolo Paulo fala aqui de uma coroa. Não é uma coroa passageira, mas aqui é a consumação do chamado celestial. É uma coroa eterna. É um diadema que ninguém vai tirar da nossa cabeça. Que é o diadema que nós vamos receber quando chegar o momento certo que o Senhor vai dizer que entra no meu reino. Você faz parte dele. Agora é eterno. Agora a alegria é eterna. Quanto mais profundo é meu relacionamento com Jesus, mais eu compreendo o quanto que eu preciso crescer diante dele. Sabe, a Bíblia diz que a soberba, ela precede a queda. Quando eu acho que eu sei tudo, quando eu acho que eu posso tudo, quando eu acho que eu já conquistei tudo, eu estou dando o primeiro passo para começar a cair. Porque diante do Senhor, em todo momento eu preciso reconhecer, Senhor, eu não sei nada, eu preciso aprender. Eu não posso nada sem o Senhor. É o próprio Senhor Jesus que diz, vocês são apenas os ramos, eu sou a videira. É de mim que vocês precisam depender. É de mim que vocês precisam aprender. É em mim que vocês serão fortalecidos, direcionados, protegidos, consolados. Quanto mais intimidade com o Senhor, quanto mais os meus olhos estão focados no Senhor, quanto mais eu olho para Ele, eu não preciso de mais nada. Ainda que me faltem um monte de coisas, mas as coisas que me faltam, elas não vão me fazer sofrer, porque eu tenho o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores ao meu lado. O apóstolo Paulo foi um cara que frutificou. Ele preparou discípulos, pregadores para continuar o seu ministério. Timóteo, Epáfras, Priscila e Áquila, Lígia e tantos outros que esse homem preparou ao longo da sua jornada ministerial e deixou frutos, igrejas que foram plantadas, textos bíblicos que foram deixados para que eu e você pudéssemos aprender dessa vida cristã. Só foi possível isso acontecer porque um dia esse homem, ele se jogou de joelhos diante do Senhor, dizendo, eu não sei nada, eu preciso de Ti. E ele então abriu o seu coração para começar um relacionamento de intimidade com Deus em todo o tempo. Assim deve ser comigo e com você. O que está faltando lá na sua casa? Ah, pastor, está faltando paz. Então pede o Espírito Santo de Deus para que você seja o pacificador ali, para que haja paz no seu coração. Ah, pastor, eu estou preocupado com os meus negócios, eu estou preocupado com o meu emprego, eu estou preocupado com a provisão do meu lar. Ei, o Deus a quem nós servimos é o Jeová Jirê, o Deus provedor, o Deus que muitas vezes não dá aquilo que eu desejo, mas Ele não deixa de prover aquilo que eu preciso. E o justo viverá pela fé, diz o apóstolo Paulo. Esse homem nos ensina, a palavra de Deus nos ensina, eu tenho que depender do Senhor. Essa corrida ela não é fácil não, eu tenho que me esticar, eu tenho que me esforçar, eu tenho que buscar todo dia sim, mas uma coisa eu tenho a certeza, toda vez que eu busco eu encontro, porque meu Deus está sempre aqui comigo.
Toda vez que eu peço o consolo, o Senhor derrama, porque Ele se importa comigo. Toda vez que eu acho que eu estou fraco, Ele me fortalece, porque Ele se importa comigo. Toda vez que eu estou perdido, Ele me mostra o caminho, porque Ele é o próprio caminho. Toda vez que eu estou ali sem saber o que falar, Ele bota palavras na minha boca, porque Ele é o Deus onisciente, Ele sabe o que eu preciso ouvir, o que eu preciso falar. É depender do Senhor em todo momento. Mas o apóstolo Paulo diz assim: eu quero deixar o passado no passado. Porque às vezes, feridas do passado, decepções do passado, os pecados do passado com os quais eu e você somos acusados todos os dias, porque o inimigo ele nos acusa, ele diz: você não pode estar aí cantando no coro, você não pode estar aí servindo em tal lugar na igreja, porque você é um pecador, um vacilão. Quando você ouve essa voz, não é a voz de Deus, é a voz do diabo te acusando e querendo fazer você desistir de viver para Deus. Mas Paulo diz: eu vou deixar o passado no passado. Ele foi muito vacilão, ainda que ele achasse que estava fazendo o que era bom. E o Senhor o ensinou: deixa as coisas do passado para trás, olha para frente, tem uma jornada para você. E nessa jornada eu estarei com você, porque Deus ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Quando Ele nos dá a missão de sairmos vivendo o Evangelho, Ele diz: eu vou estar com vocês, vocês não estão sozinhos nessa parada não. Está com medo de mergulhar porque você não vê o fundo? Eu vou estar ali com você, não vou te deixar afogar. Eu estou com você ali no profundo. E eu te trago à tona para você poder respirar. Senão eu vou colocar aquele negócio ali que o mergulhador estava usando. Como é que é o nome daquele negócio? O escafandro, para você poder respirar. Mas não vai faltar fôlego para você. Escafandro. Isso. Não vai faltar oxigênio para você, porque eu sou o Criador de todo o universo. E todo o oxigênio que você precisa eu vou te dar. Toda a força que você precisa eu vou te dar. Eu só preciso de uma coisa: que você se renda a mim. Que você se renda nos meus pés. E viva agora esse ato de fidelidade. Viver essa perseverança, essa jornada com perseverança. Se alguma voz está dizendo para você desistir da sua família, desistir do seu casamento, desistir do seu ministério, desistir da sua jornada cristã, não dê ouvidos a essa voz, porque o nosso Deus não é um Deus que desiste. Ele nunca desistiu de mim nem de você. Ele nunca vai desistir da gente. Ele não desiste de um pecador. Ele não desiste. E Ele quer que eu e você também perseveremos dessa forma. A vida do Paulo, o apóstolo Paulo nos ensina, nos inspira a buscar um relacionamento de intimidade, de profundidade com Jesus. E ele nos mostra que a verdadeira riqueza está na intimidade com Jesus. Eu não estou dizendo que você não tem que estudar, que você não tem que buscar crescer profissionalmente. A ambição, ela é positiva. A ganância é que é ruim, porque a ganância é querer crescer a qualquer preço. Mas a ambição é quando eu quero aprender, eu quero crescer, eu quero abençoar. Deus, Ele nos ajuda nesse crescimento. Não tem problema você continuar estudando. A gente precisa aprender. Eu e Carla passamos essa jornada aí, aprendendo um monte de coisa, para poder agora ser canal para vocês aqui, porque todo dia eu tenho uma coisa para aprender. Todo dia Deus tem uma coisa para me ensinar e para te ensinar. Agora, só aprendem aqueles que têm um coração ensinável. E só tem um coração ensinável quem tem intimidade com Deus. E não é intimidade superficial não, é profunda, é ter fome de Deus, é ter sede de Deus, é ter vontade de conhecer mais o Senhor, vontade de cumprir os propósitos do Senhor, vontade de ter forças para viver tudo que o Senhor tem para a nossa vida. Sabe, irmãos sabem, eu estou indo lá na Argentina, a gente está lá treinando nossos irmãos ali argentinos a evangelizar. A gente saiu para as ruas essa semana e a gente estava lá numa praça evangelizando e as pessoas começaram a aceitar Jesus e eles vieram assim: e pastor, está dando certo? Eu falei: é lógico que está dando certo. A gente está aqui orando na dependência do Espírito Santo, dedicando as nossas madrugadas ali, a gente com uma van, com um chuveiro, com água quente, com roupa limpa e com comida quente, para as pessoas que estão vivendo nas ruas de Buenos Aires, que não têm onde morar, e chegando e dizendo: olha, aqui tem um povo, o povo de Deus que te ama, que está aqui, ó, com uma roupa limpa para você, tem uma comida quente aqui para você, tem uma água quente para você tomar um banho, uma coisa simples, uma van. E as pessoas estão se rendendo a Jesus, as igrejas estão percebendo isso, e ali a gente vai vendo a fome e a sede de Deus, naquele país aqui tão pertinho da gente. Só que essa fome e essa sede de Deus está lá dentro da minha casa e da sua casa. Está na casa ao lado da nossa. Está nas pessoas que andam na praça.
que vagam pelas praças. É por isso que a gente tem os pequenos grupos. Se você ainda não está no pequeno grupo, você está perdendo uma oportunidade de comunhão, uma oportunidade de estar crescendo, de estar conhecendo, de estar fortalecendo. Esses dias no nosso PG, estava lá, como é que é o nome do menino do Uber? O Júnior, né? Um motorista de Uber, que pegou um membro da nossa igreja aqui numa viagem, foi convidado para um PG, ele foi lá, e estava ali, sendo acolhido ali, com a gente ali, compartilhando, se sentindo abençoado. Quando eu tenho um relacionamento profundo com o Senhor, eu sinto o desejo de frutificar, o desejo de abençoar outras vidas. Sabe, ontem teve aqui o cinema das mulheres, né? A galera estava aqui toda feliz, aí assistindo o filme, tal, aquela coisa toda, sabe? Se essas irmãs não tivessem aí se apresentado, estava aí pastora Zélia, pastora Sheila, e a equipe toda aí, estava cada um na sua casa fazendo o quê? Igual brasa longe do braseiro, mas estava todo mundo reunido aqui, aprendendo, compartilhando, na comunhão e tudo mais. Quando a gente, irmãos, tem um relacionamento profundo com o Senhor, a gente então tem sede e fome de frutificar para Ele. E é um prazer frutificar para o Senhor. É um prazer servir o Senhor. É um prazer viver a vontade do Senhor. Assim como Paulo, eu e você somos chamados a uma vida onde nós nos renunciamos a nós mesmos. Profundo não é apenas um tema. Profundo é um caminho, é uma jornada de intimidade com Deus, uma jornada de transformação e uma jornada de frutos, e frutos que permanecem. Não é apenas um tema, não é uma camisa bonita, é uma jornada onde eu assumo o desafio de me aprofundar no relacionamento com Deus e buscar intimidade com o Senhor, buscar transformação com o Senhor. Qual é o alvo da sua vida? Se perguntassem para o Paulo que escreveu esse texto, o alvo da vida dele não era ser o maior fabricante de tenda daquela hora, era conhecer mais a Jesus. Perguntasse para Paulo qual é o alvo da sua vida, não é ser um pastor de uma mega igreja, é conhecer mais a Jesus. Qual é o alvo da sua vida? Não é ser o pregador mais famoso do meu tempo, é conhecer mais a Jesus. Qual é o alvo da sua vida? Hoje o Senhor quer ouvir de você: o meu alvo é ter mais intimidade contigo, Senhor. O meu alvo é ser transformado pelo teu poder, Senhor. O meu alvo é frutificar para o Senhor. O meu alvo é viver um foco, é viver uma intimidade, é viver uma transformação e é viver uma multiplicação. É viver para o Senhor em todo momento. Por isso eu quero pedir para você nessa hora fechar os seus olhos aí. Pedir para o louvor vir aqui. Que Deus nessa noite está te chamando para frutificar. Deus nessa noite está te chamando para consagrar a sua vida. E dizer para o Senhor assim: Senhor, assim como Paulo disse, ele reconheceu, eu ainda tenho muita coisa para aprender, eu preciso de muita coisa ainda, de muita transformação ainda. Talvez você também tenha que dizer isso para o Senhor hoje. Senhor, eu preciso de força. Está difícil lá na minha casa. Eu não sei mais o que fazer. Paulo estava ali, esperando a qualquer momento o decreto da sua execução, mas ele estava ali dizendo para aquela igreja ali: vamos para cima, vamos avançar, vamos para o alvo. E o meu alvo é a soberana vocação, o meu alvo é um chamado celestial, o meu alvo é viver essa intimidade com Deus. Talvez você que está me ouvindo aqui, você está aqui nesse lugar, ou você está com a gente pela internet, você nunca teve um momento onde você disse assim para Jesus: seja o Senhor da minha vida, me transforma, deixa eu me aproximar mais do Senhor, deixa eu ter mais intimidade com o Senhor. Sabe, às vezes quando se fala de Deus, parece que Deus está lá tão longe, Ele está lá tão distante, mas não está não, Ele está aqui nesse lugar, Ele está aqui do seu lado, Ele está aqui pertinho de você. Porque Ele é Deus onipresente, Ele está aqui nesse lugar agora, mas Ele também está aí no seu lar, no lugar aí do seu trabalho, onde você nos acompanha pela internet, porque Ele é Deus onipresente. Deus, Ele não está distante, e não está ignorando
as nossas lágrimas e os nossos risos, as nossas dores e as nossas alegrias, as nossas forças e as nossas fraquezas. Não, Ele conhece tudo, porque Ele é Deus onisciente. Mas Ele também é amor, e apesar de Ele conhecer as nossas falhas, Ele nos ama. E Ele só espera de nós um ato, uma entrega, dizendo para Ele: Senhor, me transforma. Senhor, eu preciso melhorar como marido. Senhor, eu preciso melhorar como esposa. Senhor, eu preciso melhorar como pai, como mãe. Eu preciso melhorar como filho. Me ajuda nessa jornada. Eu preciso melhorar como irmão em Cristo. Me ajuda, Senhor. Às vezes parece que eu quero desistir, mas eu não quero. Talvez você nessa noite entenda que precisa de força vinda de Deus para ir mais fundo no relacionamento com Ele. Talvez você nessa noite entenda que precisa da ajuda de Deus para avançar numa vida que experimenta mais da presença do Senhor, da força do Senhor, do consolo do Senhor. Deus, Ele não desiste nem de mim, nem de você. E Ele nos chama a não desistirmos uns dos outros. Deus, hoje Ele está nos chamando para dar frutos. Por isso, nessa noite eu quero convidar você, convocar você a consagrar a sua vida ao Senhor, a começar uma jornada de fé, uma jornada de uma carreira onde você vai se esticar todinho, fazer todo o seu esforço, esperando ali aquele chamado celestial, esperando a transformação da sua própria vida, a transformação da vida de alguém a quem você ama, alguém da sua família, um amigo, um colega de trabalho, alguém que você deseja ver aos pés de Cristo com muita profundidade, com muita intimidade com Ele. Se você está se sentindo fraco, agora é o momento de você sentir as suas forças renovadas pelo Senhor. E sabe como isso acontece? Aos pés de Jesus, rendido aos pés do Senhor, colocando a sua vida diante do Senhor. Alguns convites eu quero fazer aqui. O primeiro deles é: se você ainda não teve um momento onde você entregou a sua vida para Jesus, hoje é o dia de fazer isso. Entrega a sua vida para o Senhor. Não espera uma estrada para Damasco, como Paulo precisou ali. Você está aqui nesse lugar agora, e Deus está aqui também, e Ele está aqui de braços abertos para te receber. Ele só espera a sua atitude de entrega. Senhor, toma a minha vida, governa a minha vida, dirige os meus passos, me dá discernimento espiritual para viver a tua vontade. Mas talvez você seja alguém que já entregou a sua vida para Jesus, mas hoje Ele está te chamando para ir mais fundo nesse relacionamento, ter mais intimidade com Ele. Então é a hora de você tomar uma atitude. Ah, pastor, eu estou enfrentando uma batalha na minha casa. Então você precisa de mais profundidade com o Senhor, mais intimidade com o Senhor. Não desiste não. Vem buscar renovar de forças. Consagra a sua vida ao Senhor. Talvez você está aí negando o seu chamado, e Deus quer tanto usar a sua vida, Ele te deu um monte de dons e talentos, e você está fazendo como aquele cara da parábola, está enterrando tudo, e o Senhor está dizendo: eu quero te usar. Ah, mas agora não dá, eu tenho muito trabalho, eu tenho a faculdade, eu não tenho tempo para nada. Mas o Senhor está dizendo para você nessa noite: vem agora, se coloque à disposição, eu vou te ajudar a administrar o seu tempo, porque eu tenho um chamado celestial para você, eu tenho um mandato celestial para você, e ele é eterno. Só entende quem tem profundidade com o Senhor. Nós vamos cantar uma canção. Eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós já vamos encerrar o culto. Mas se nessa noite você tem uma batalha para travar e está precisando da força, está precisando de profundidade no Senhor, está precisando da direção do Senhor, então saia do seu lugar e venha, dizendo: Senhor, eu preciso desse relacionamento profundo com o Senhor. Senhor, eu quero consagrar minha vida ao Senhor. Se está difícil lá em casa, eu quero ser parte da solução, Senhor. Então me ajuda e me ajuda a ser essa parte dessa solução. Não vou mais lamentar. O apóstolo Paulo podia lamentar ali: eu estou preso, eu apanhei, eu vou ser morto. Mas ele não estava ali lamentando nada. Ele estava ali dizendo: eu vou continuar avançando. O cara não conseguia sair nem daquela cela escura e úmida, mas ele estava dizendo: eu vou avançar, não vou parar não.
Você está aí pensando em desistir, Deus está dizendo, não desista não. Porque hoje eu quero te trazer para um relacionamento mais profundo comigo, eu vou te fortalecer. E se você está ouvindo esse chamado do Senhor, sai do seu lugar e venha. Senhor, toma a minha vida. Senhor, me ajuda. Eu quero mais, Senhor. Eu não estou satisfeito com o que eu já tenho. Eu quero aprender mais. Eu quero ser mais fortalecido. Se enquanto nós estivermos cantando, você entender que precisa entregar, consagrar a sua vida ao Senhor, você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar por você, encerrando esse momento aqui. Pode sair do seu lugar e vir, enquanto nós cantamos. Temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, Senhor, de ti, Senhor, temos tanta fome. Você está com sede e fome do Senhor? Ele está aqui para saciar a tua fome, a tua sede. Você está se sentindo fraco? Ele tem força para te dar. Está se sentindo perdido? Ele é a direção. De ti, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Só Jesus, nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Senhor, temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti, de ti, de ti, Senhor, de ti. Nada pode satisfazer a nossa vida. Tudo que nós precisamos, nós encontramos no Senhor Jesus. Uma vez nessa noite, um casal queira consagrar o seu relacionamento ao Senhor, dizendo: Senhor, toma a direção aqui da nossa casa, do nosso namoro, do nosso noivado, do nosso casamento. Talvez você esteja aí travando uma batalha, está sozinho. O Senhor está dizendo: eu estou aqui, ó, prontinho para trilhar essa jornada com você. Venha ter um relacionamento mais profundo comigo, e eu vou renovar as tuas forças, eu vou dirigir os seus passos. Se alguém está pensando em desistir, hoje eu te convoco, venha buscar forças no Senhor para perseverar. O mar parece muito grande e muito bravo, e o seu barco parece muito pequenino diante de tantas ondas. Mas o Senhor, Ele acalma todas as ondas. E ainda que você sinta medo, Ele te dá segurança e Ele espanta o medo. Porque o amor, Ele tira todo o medo, toda forma de medo. Se você tem medo, essa é a hora de buscar no Senhor a coragem, a força. Mas não desista. Se hoje você quer pedir ao Senhor essa força, essa direção,
Mesmo enquanto eu estiver orando, você pode sair do seu lugar. Bendito Deus, nosso Pai, nós te louvamos por essa noite aqui nesse lugar. Nós te agradecemos pela tua presença aqui. Ó Espírito Santo, nós te louvamos porque tu tocas o nosso coração, nos ajuda a entender o quanto precisamos de ti, da tua direção, da tua força, da tua proteção. Ó Deus bendito, nosso Pai amado, o Senhor é Deus onisciente. O Senhor sabe o que cada um aqui está colocando diante de ti. O Senhor sabe até aqueles que nessa hora, nos seus próprios lugares, estão tomando uma decisão. Ó Deus, faça cair por terra toda barreira. Ó Deus, que cada luta seja vencida, que cada problema seja resolvido conforme a sua vontade, Pai. Senhor, se há pais aqui pensando em desistir de lutar espiritualmente pelos teus filhos, seus filhos, que o Senhor renove as forças desses pais e eles continuem lutando essa luta de joelhos diante do Senhor, na dependência do teu Espírito. Senhor, abençoa os relacionamentos aqui, abençoa cada casal aqui, Senhor, abençoa cada família aqui representada, Senhor. Ó Deus, ajuda os maridos a serem sacerdotes de seus lares. Ajudem as esposas a serem mulheres sábias. Ajude os pais a serem verdadeiros exemplos para seus filhos. Senhor, ajude os filhos a honrarem seus pais. Ajuda-nos, Pai. Nos ajuda a ter um relacionamento mais profundo contigo. Tem misericórdia de nós. Senhor, que nessa semana que começa hoje, a tua presença santa seja marcante na nossa vida. Perdoa, Deus, as nossas falhas. E por onde formos, Pai, que tu estejas conosco. O Senhor prometeu estar ao nosso lado até a consumação dos séculos. Senhor, se há alguém aqui enfrentando uma situação que parece impossível de ser resolvida, que essa pessoa seja relembrada que para ti não há nada impossível. Nenhuma luta está perdida, porque o Senhor nunca perdeu uma batalha. Por isso, ó Deus, que todos nós possamos recorrer a ti e somente a ti. Abençoe, Deus, o nosso caminho de volta aos nossos lares. Nos abençoe nessa semana, no lugar onde trabalhamos, onde estudamos, onde moramos, que sejamos bênçãos do Senhor na vida das pessoas que convivem conosco, Pai. Cuida de nós, porque nós precisamos do teu cuidado. Dirige os nossos passos, porque nós precisamos da tua direção. Seja o nosso escudo, a nossa fortaleza, porque nós precisamos da tua proteção e da tua força. Fica conosco, Pai. É o que nós te pedimos nesta noite, no nome que é sobre todo nome, o nome precioso, nome soberano, generoso, o nome invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, o Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Você pode se assentar um minutinho? O Henrique pintou um quadro ali, ele vai explicar para a gente o quadro, e depois então, você vai dar um abraço no irmão, vai desejar uma semana abençoada, mas a gente agora vai ouvir aí do Henrique. Senta só um instantinho. Eu vou ser breve. Na realidade, Deus falou comigo sobre obediência, e como a palavra fala, né, vá às águas mais profundas. Aí o desenho é como se fosse a gente. Quem quer na realidade ir, vai. É isso. Amém. Você pode ficar em pé e dar um abraço aí no seu irmão, né? E aqui está o quadro que o Henrique pintou. Não sei se alguém já arrematou, mas se
Deseja aí uma semana abençoada para o seu irmão. A gente vai estar aqui na quarta-feira. Sexta-feira tem o viradão. Você está aqui também. E a gente vai continuar aí celebrando ao Senhor, que nos leva a um relacionamento mais profundo com Ele.